Vai ter todo um... Aí. Bom, galera, bom dia. Né? Agora que nós estamos gravando a aula, é bom dia mesmo. Como eu estava falando, né? Espero que vocês estejam dentro de casa, espero que estejam bem, se protegendo, já que grande parte de Valadares não está fazendo isso, né? Eu queria pedir duas desculpas para vocês, que primeiro é que a iluminação não deve estar muito boa, porque eu estou tendo que dar aula dentro do meu quarto, meu escritório fica dentro do meu quarto, e o sol está batendo exatamente aqui onde está o notebook. Então, eu tive que fechar a cortina para poder trabalhar. Estou com a luminária aqui, então a iluminação não sei se está legal. Tá todo mundo me ouvindo muito bem? Tá todo mundo tranquilo? Conseguindo me ouvir legal? Beleza, então tá bom. Ok. Então, vamos dar início à nossa aula. Nesse caso, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se todo mundo vai enxergar. Tá todo mundo enxergando a aula de Revolução Francesa? O slide? Me falem aí, por favor. Senão eu começo de novo. Não? Não? Beleza. Então deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Não. Tô vendo aí. Peraí. Tá, vamos ver aqui agora. E agora? Estão conseguindo enxergar? Sim? Bacana. Então vamos começar então nossa aula. Vou falar sobre Revolução Francesa. Eu não sei se o tempo vai ser possível, porque logo depois tem aula da Raquel, às 10, né? Então eu não sei se o tempo vai ser aí como que eu diria? Você vai permitir que eu dê aula de tudo hoje, né? É bem provável que fique alguma coisa para a semana que vem, mas não tem problema não, tá? Vai ser o mesmo esquema dentro da sala de aula. Enfim, aqui vocês podem perceber que logo de cara a gente começa com uma imagem da queda da Bastilha, que é um dos momentos mais importantes do processo revolucionário. É o 14 de julho de 1789, né? Quando os revoltosos tomam um dos principais símbolos do absolutismo francês, que é a Bastilha. A Bastilha, além de ser uma prisão, né, bem simbólica relacionada ao absolutismo, porque é onde os inimigos do regime eram presos, né, até por uma vida inteira, em alguns casos. Né? E aí, além disso, ele era um paiol de armamentos, era um armazém de armamentos do exército francês. Então, ao mesmo tempo que os revolucionários libertam presos, eles também vão pegarem armas. E aí nós temos o 14 de julho de 1789 como o grande momento revolucionário, porque para nós historiadores é ali que é o marco histórico do fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, da qual a gente vive até hoje, tá bom? Bom, enfim, antes da gente falar propriamente da Revolução Francesa, a gente precisa falar da França pré-revolucionária. Todo mundo está conseguindo enxergar ali os slides? O que está escrito? Ou está muito... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Ficou melhor? Ficou, deve ter ficado, com certeza. Bom, o que a gente tem aqui então, pessoal? A gente tem uma situação aqui, para a gente chegar propriamente na Revolução Francesa, a gente precisa falar dos antecedentes, né? A gente precisa explicar como que a França chega no processo revolucionário. E a França, ela quando a gente fala, por exemplo, quando eu dei a aula de absolutismo para vocês,
no online, né? Para alguns, acho que na verdade, eu nem cheguei a falar de absolutismo no presencialmente, né, com vocês. Eu não tinha chegado nesse ponto ainda. No turno da manhã, eu estava mais... eu tinha chegado no colapso do sistema feudal, né? Eu não tinha chegado ainda em absolutismo. Mas quando eu gravei a aula em absolutismo, tá assim, Pedro, tá gravando. Toda vez que a gente fala de absolutismo, quando a gente vai falar de poder monárquico absolutista, quando a gente vai falar de concentração de poder político, econômico, social, a gente está falando necessariamente de França. A França é o maior exemplo, né? Principalmente com Luís XIV. Luís XIV ele é o exemplo máximo de monarca absolutista, né? E de representação monárquica absolutista, quando ele fala que ele é o rei sol, né? Que ele é o Estado, né? O Estado é ele, né? Então ele é essa representação máxima. E aí, o que a gente vê na França, né? São a manutenção dos resquícios feudais. Quando eu digo para vocês que nós temos ali a formação dos estados modernos, né? No século XV, por exemplo, a gente tem a chegada da Idade Moderna, mas a gente tem alterações políticas, temos alterações econômicas, mas temos manutenção da estrutura social. E essa manutenção da estrutura social é uma manutenção de resquícios feudais. Então você tem uma estrutura tradicional de propriedade, né, em que a propriedade ela pertence a quem é privilegiado. Então, quem mantém seus privilégios? O clero e a nobreza. Então, manter privilégios nessa sociedade é, por exemplo, manter o acesso à terra. A terra ela não é vendida, né? Apenas ali no século XVII, na Inglaterra, que nós vamos ter um processo de venda de terras, né? de privatização, vamos dizer assim, do acesso à terra, para você ter sua propriedade privada, né? Então você tem a manutenção da servidão, então é um resquício feudal muito forte, que é a servidão. Então você tem, olha só, primeiro, estrutura tradicional de propriedade. A estrutura tradicional de propriedade é qual? A propriedade se mantendo nas mãos de quem tem privilégios. Quem tem privilégio? Nobreza e clero. Beleza? E aí, aqueles que não possuem privilégios fazem o quê? Vivem servindo aqueles que possuem terra. Neste caso, a gente tem essa relação de servidão que já foi amplamente explicada em Idade Média, né? Em que o camponês está atrelado à terra, né? Parte da produção ela é dada ao senhor, né? Essa coisa assim. Aí você tem a divisão da sociedade em estamentos, a manutenção dessa divisão. Então, a partir do momento em que você divide ela em estamentos, você não tem mobilidade social. Então, perpetua a imobilidade. Beleza? Então, você tem ali primeiro, segundo e terceiro estado social dentro da França. O primeiro estado é composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado composto pelo restante da população francesa. É importante ressaltar aqui, só para efeito de curiosidade, que durante o período revolucionário, né, ali em 1789, nós vamos ter 4% da população francesa, tá, composto pelo primeiro e pelo segundo estado. Enquanto 96% da população francesa compõe o terceiro estado. Ou seja, a gente tem a maioria da população, esmagadora maioria da população, detendo, né, concentrando pouquíssima riqueza. E uma minoria irrisória da população concentrando grande riqueza. Gente, não é difícil de entender isso, porque o que acontece no Brasil hoje é o que acontece no mundo, na verdade, tá? Nós temos um mundo extremamente desigual, beleza? Essa figura do lado, ela retrata muito bem o que nós estamos falando. É o terceiro estado carregando o primeiro e o segundo nas costas, né? Então, o primeiro estado e o segundo estado, eles são privilegiados, não são produtores de riqueza, não são pagadores de impostos, né? E quem sustenta o Estado produzindo riqueza e pagando impostos é o terceiro Estado. Tranquilos?
Além disso, nós temos uma situação econômica muito grave na França. É o que eu sempre digo para vocês. A França, ela vai passar por um processo de instabilidade econômica muito grande, por isso levará a uma instabilidade política muito grande, tá? Então, a gente tem aqui crise na agricultura. O modo de produção feudal, ele já é um modo ultrapassado, tá? Então, nós temos um sistema, um modo de produção obsoleto, que não serve para atender a toda a população francesa que teve um crescimento muito grande. Então, se você tem um problema de insegurança alimentar, você vai ter problema de fome. Tendo problema de fome, você vai ter revoltas. Beleza? E aí, esse modo de produção, além de nós termos esse modo de produção feudal obsoleto, que não atende às demandas da população francesa, deixa eu só fazer um negócio rapidinho, só um minuto. Deixa eu melhorar a iluminação aqui. Eu esqueci de acender a luz do meu quarto, eu só tô com a luminária. Mas, enfim, nós temos, além deste processo de insegurança alimentar causada por um sistema de produção, de um modo de produção obsoleto, nós temos alterações climáticas ali por volta de 1780 que declinarão a produção, vai declinar bastante a produção alimentar. Tudo bem? Além disso, nós temos uma crise industrial muito grande, que é consequência da crise agrícola. Por que isso, queridos? Porque a França, ela é majoritariamente o quê? Fisiocrata. É o que nós falamos na aula passada, né? É o que nós falamos na aula de iluminismo, na verdade, perdão, que é aquela ideia da fisiocracia, de que como é que fala? A agricultura, ela é a única fonte de riqueza, beleza? Só que ela é fornecedora de matéria-prima, e se ela entra em crise, todos os outros processos produtivos também vão entrar em crise. Então, nós vamos ter um problema muito grande, né? Se a agricultura entra em crise, o restante do setor produtivo também entra em crise, né? Já que ela fornece matéria-prima. Além disso, nós temos perda de mercado consumidor colonial. Por que perda de mercado consumidor colonial? Por causa disso aqui, principalmente. Guerra dos 7 anos, que dura de 1756 a 1763. Eu estava ouvindo um podcast ontem, falando inclusive sobre coronavírus e tal, essa coisa toda, e aí, para me atualizar e tal, e aí quem estava falando era até o Átila, né, o infectologista, o virologista famoso aí, que ficou famoso indo no programa, em vários programas de televisão, de live na internet e tal. Vou colocar, Bruna, sempre coloco. E aí, o que vai acontecer? Porque sumiu? Sumiu os slides? Não, né? Não. Ah, beleza. O que acontece? Ele estava falando sobre o grande problema do coronavírus é relacionado à velocidade de contágio, né? Então, a velocidade de contaminação é muito alta, muito rápida. E aí, a gente entra em pico de pandemia também muito rápido se você não tomar medidas de achatamento de curva. Beleza. Então, rapidamente a coisa sobe. Vocês perceberam em Valadares os números quando reabrir o comércio. Beleza? Aí, o que acontece? Né? Para voltar, é mais devagar. Para a coisa voltar à normalidade, é mais complexo, é mais devagar. E aí que está uma situação bem interessante quando eu falo de perda de mercado consumidor colonial. Quando você tem a Guerra dos 7 Anos, a França perde em 1763, né? E aí o que acontece? 200 casos, puta merda. O que vai acontecer? Ela perde aquela parte que pertence à França na América, ela pertence agora à Inglaterra. Então, quem consome produtos franceses ali agora passa a consumir produtos ingleses. Quando a França retoma com o fim da Guerra de Independência das 13 colônias, olha lá embaixo, 1783, o que a gente vai ter? Um processo da qual a dívida externa francesa ela cresce muito, porque a França vai ter que contrair empréstimos no exterior para poder bancar a Guerra de Independência das 13 colônias. Ela já tinha pegado dinheiro emprestado para bancar a Guerra dos 7 Anos, da qual ela perdeu,
beleza? E aí, então, ela pega dinheiro emprestado para manter guerra, ela perde território, depois pega mais dinheiro para poder manter guerra para recuperar território. Só que a velocidade de retomada de mercado consumidor colonial, quando ela retoma a terra, é muito devagar. A velocidade não é a mesma quando ela perde. Então você tem uma balança comercial extremamente desfavorável para a França, que está com crise agrícola, crise industrial, gastando dinheiro pra cacete, com privilégio de nobreza, com dívida externa para manutenção de guerras. Então você vai ter uma situação econômica extremamente frágil, extremamente instável, extremamente problemática. Tranquilos, gente? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Quando a gente tem problemas econômicos, qual é a camada da população que leva ferro? Vamos lá. Estamos em crise econômica. Estamos no meio de uma pandemia. Pessoas estão perdendo emprego. O Estado precisa intervir para poder manter a segurança alimentar, a segurança, como que eu diria, pessoal de cada pessoa, né? E aí cria-se um auxílio emergencial para as pessoas se sustentarem durante algum tempo, até essa pandemia passar, né? E o que acontece? O Estado demora a entregar esse auxílio para a população. Muitos, com direito ao auxílio, não recebem o auxílio. E aí o que acontece? Você tem um agravamento da crise econômica. E aí, com o agravamento da crise econômica, você tem instabilidade política. É só uma traçando um paralelo aqui entre a Revolução Francesa e o que está acontecendo no Brasil atualmente. Vocês estão vendo que está existindo um cabo de guerra entre poderes, e cada poder tentando demonstrar o seu poder, e alguns rompantes autoritários do presidente da República, né? O presidente da República esse que foi eleito democraticamente, mas tem dado alguns sinais de que vai ficar no poder, pelo poder, de qualquer maneira. E aí tem dado algumas entrevistas, participando de alguns movimentos, na qual são bem perigosos, né? Eles atentam contra a democracia. E aí você agora tem visto essa instabilidade política muito grande, se misturando a uma pandemia, né, a uma insegurança de saúde muito grande, a um processo de negacionismo do que está acontecendo, de negação do que está acontecendo, e aí as pessoas agora estão começando a sair à rua exigindo práticas mais democráticas, né? Principalmente quando alguns apoiadores do presidente saem à rua com bandeiras de cunho nazifascista. Beleza? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para a França, né? Com estes grandes problemas aqui, a gente tem, então, uma situação bem interessante, que é a seguinte. Ministros ministro da Economia, ministro das Finanças da França, eles serão sucessivamente demitidos. Por quê? Porque eles têm propostas de ampliação da cobrança de impostos. Tanto o Turgot, inclusive, ele é um dos principais nomes da fisiocracia, ele propõe o saneamento das finanças e uma reforma fiscal. Como que eles vão fazer isso? Tá? Como que eles vão fazer isso? Simples. Olha que a proposta do Turgot. Isso é muito interessante. Primeiro e segundo estados não serão mais isentos de pagamento de impostos. Então, primeiro, segundo e terceiro estados, ou seja, toda a sociedade francesa pagará impostos. Beleza? O que a nobreza e o clero vão fazer? Exigir que o rei demita o Turgot. Tranquilos? Aí, chamam outro Jacques, agora o Necker. E o que vai acontecer? O Jacques Necker, ele vai propor a mesma coisa do Jacques Turgot. Uma
um saneamento financeiro e uma reforma fiscal, acabando com os privilégios, as isenções de impostos do primeiro e do segundo estado. Foi demitido também. Beleza? Por pressão do primeiro e do segundo estado. Ok? Aí, nós temos o processo aqui do início da Revolução. Nós temos um impasse muito grande, né, entre as camadas sociais representadas. Então, nós temos uma situação na qual o primeiro e o segundo estado querem a manutenção dos seus privilégios, manutenção da isenção de impostos, e o terceiro estado, capitaneado pela burguesia, tá, francesa, e posteriormente pelos sans-culottes. Os sans-culottes é uma espécie de proletariado urbano francês. E o que eles vão fazer? Diante deste impasse, existe um mecanismo real na França, que são os estados gerais. Aí, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Porque os estados gerais, eles vão servir para passar pano para o primeiro e para o segundo estado. Para o rei passar pano para eles. Como é que vai funcionar isso aqui? Os estados gerais se reúnem, tá? Em Paris, onde a representatividade é exatamente isso que vocês estão vendo, por estados. Então, nós temos, proporcionalmente, representantes do primeiro estado, clero, representante do segundo estado, nobreza, e representantes do terceiro estado, no caso, representado pela burguesia. Ok? O que acontece? Essa votação, ela é por estado. Então, esses estados gerais convocados, ele nunca tinha sido convocado na história da França, da monarquia francesa. Foi convocado agora. Qual que era a ideia do Luís XVI? Olha só, eu convoco os estados gerais, a votação é por estado, e aí o que vai acontecer? 2-1, porque clero e nobreza votam contra o terceiro estado, eles vão vencer. E aí o que pega? Olha, eu fiz a minha parte, perdão, né? Eu não tenho mais o que fazer. A manutenção da isenção dos impostos terá que permanecer, certo? Só que o terceiro estado já chega com o pé na porta, galera. Tá? Eles já chegam com o pé na porta e aí os caras vão exigir a votação por cabeça. E aí, dentro dessa situação de representatividade, como a representação é feita proporcionalmente à quantidade ao número populacional, então tem mais membros do terceiro estado juntando os dois primeiros estados, eles não vão conseguir ultrapassar o número de membros do terceiro estado. Então é por isso que os caras vão com essa ideia. Luís XVI, então, pressionado, ele faz o quê? Ele tenta dissolver os estados gerais. E aí o terceiro estado faz o quê? Eles simplesmente vão para um salão dentro do Palácio de Versalhes. Esse salão, olha só, olha aqui na figura, ó. Aqui embaixo, tô mostrando, que é o salão do jogo da pela. O jogo da pela é uma espécie de jogo de tênis dentro de um espaço fechado, tá? Aí eles vão fazer o juramento da pela, beleza? Então, ali, no juramento da pela, eles decidem que, jurando, tá, entre eles, que eles só vão ceder, só vão sair do palácio quando a votação for alterada. O rei não aceita, então eles decidem, né, passam a exigir a elaboração de uma Constituição. E o que uma Constituição prevê? Dentro de um processo monárquico absolutista, a Constituição prevê o quê? Toda a Constituição, tá? Ela prevê limitação de poderes. Beleza? Então nós temos um impasse muito grande aí. O rei convoca os Estados Gerais para tentar fazer o joguinho dele, o jogo se vira contra ele. Bacana? E aí o terceiro estado exige uma elaboração de uma Constituição que não vai ser aceita pelo rei e pelos outros dois estados, e por isso eles vão fazer isso à revelia. Tranquilo? Os Estados Gerais, então, vão proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. Então já alterou. A Assembleia Nacional Constituinte é um processo de construção, de elaboração
de uma carta constitucional. Para proteger os membros do terceiro estado que estão elaborando essa Constituição, eles vão criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma milícia burguesa. Para quê? Para resistir às investidas do rei de tentar conter a elaboração dessa Constituição, tá? De reprimir o terceiro estado que está elaborando essa Constituição. E aí o que vai acontecer? Em 14 de julho de 1789, a gente tem a queda da Bastilha. No interior, tem acontecido o Grande Medo, quando camponeses vão invadir castelos nobres, terras de nobres, e vão começar a saquear, né, os castelos e matar a nobreza, inclusive membros do clero. Beleza? Nobres membros do clero. Tá bom? Enfim, é uma situação muito interessante que está acontecendo aqui, porque você tem a união de toda a maioria da população contra dois estados de privilégio, que é o primeiro e o segundo, clero e nobreza. E tudo isso vem de um contexto de instabilidade econômica, de uma situação econômica muito grave, que leva a discussões, debates políticos, né, na qual os privilegiados tentam manter o status quo. Né? Eles tentam manter a estrutura social vigente. E aí você tem o processo revolucionário. Uma virada da mesa mesmo. Os caras vão quebrar a banca. Eles simplesmente vão mudar a estrutura, vão lutar para mudar a estrutura social que era vigente neste período, tá? Com isso, você tem, com a invasão da Bastilha, né? Libertando presos e apossando de armas, você tem o início, de fato, do processo revolucionário francês, com o slogan, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, se vocês quiserem, eu posso falar em francês: liberté, égalité, fraternité. Tranquilos? Alguma dúvida até aqui, meus queridos? Por favor, vocês podem perguntar, pode abrir o microfone, pode perguntar no chat. E aí? Fernando, Oi? a burguesia, então, ela mudou de lado completamente, então, né? No caso, a segunda classe, né? O terceiro estado, né? O terceiro estado, mas o terceiro estado era composto pelos os burgueses de menor poder aquisitivo, né? Isso, não só o menor poder aquisitivo, Thiago. Você tem a burguesia como um todo. Agora nós vamos ter uma divisão da burguesia em alta, média, pequena, entendeu? Que aí vai se dividir em girondinos e jacobinos. É a partir de agora. O que acontece? A burguesia, ela simplesmente, ela vai... e desculpa, mas é o que ela vai fazer a partir de agora, com a consolidação da sua ordem social, né, político-social burguesa, principalmente no século XIX, né, Revolução Industrial e tal, é o que ela vai fazer quando ela começa a comandar as esferas políticas, né? Ela usa o povo para chegar ao poder e depois ela chega para o povo e fala: ó, povão, valeu, obrigado, mas quem cuida disso aqui sou eu. Você não entende de política, eu entendo, e pode voltar para o seu posto de trabalho lá, fica tranquilo. Só que a pequena burguesia, Thiago, e pessoal, a pequena e média burguesia, nós vamos fazer vou fazer um paralelo aqui, só para vocês entenderem. Os girondinos, a partir de agora, trazendo para o Brasil, eles são o que a gente pode denominar de mega empresários. É o velho da Van, Luciano Huck, dono da Smart Fit, sabe? Esses caras que são grandíssimos empresários. Um jacobino, Thiago, é você, cara, que tem uma loja em Valadares, entendeu? Que é o cara que tem ali, que paga Simples, MEI, sabe? Então, assim, MEI é microempreendedor individual, eu sei, mas, assim, tô dando um exemplo, entendeu? Eu tenho visto, por exemplo, a Samara, ela tá vendendo, ou ajudando os outros pelo Instagram a vender as coisas, né? E aí eu tenho visto os stories lá, aquela coisa toda, enfim. As pessoas que estão vendendo as coisas pelo Instagram, elas são MEIs, né? Microempreendedor individual. Essa galera, ela tá mais próxima do camponês e do sans-culotte do que do girondino. Só que há uma inversão de valores aqui no Brasil.
em que grande parte do pequeno empresário, dos microempreendedores individuais, eles se acham milionários. Eles se acham próximos dos grandes empresários brasileiros. Eles acham que eles são ricos, milionários, zilionários, entendeu? E pensam dessa forma. É o que eu sempre digo dentro de sala, galera. Né? O cara tá lá, ralando igual um louco, passando um aperto danado. Agora você deve estar nessa situação, Thiago, né? Passando um aperto danado com o fechamento do comércio por causa da pandemia, e aí tem que pagar a conta. Eu lembro de um dia você comentando que você teria dificuldades caso essa pandemia durasse muito tempo, né, em manter o emprego das pessoas, o pagamento das pessoas, dos seus funcionários, e a gente entende realmente essa situação. E aí, cara, a gente vê muitas pessoas pensando como se fossem milionárias, assim. Não é. E aí a gente tem uma reunião ministerial, desculpa entrar nesse assunto, mas a gente tem uma reunião ministerial da qual o ministro da Economia chega e fala assim, ó, se a gente ajudar os grandes, nós vamos ganhar dinheiro. Os pequenininhos, se a gente ajudar, nós vamos perder dinheiro. Então deixa eles se fuder. Isso é muito triste, cara. Porque o que move o país é o pequeno e médio empresário. Nós só nos alimentamos no país por causa da agricultura familiar. São as pessoas aí no entorno de Valadares que têm fazendas, pequenas fazendas, que produzem alimentos para vender no Ceasa de Valadares ou daqui de Belo Horizonte. E não o grande produtor de soja no Centro-Oeste. Nós nem comemos soja, cara. Nem comemos soja direito, entendeu? Então, assim, a soja é para a China, para virar farelo lá para alimentação animal, né? Não é para nós. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto, entender essas nuances aí, porque a aula de Revolução Francesa, ela mostra muito o que a gente está vivendo agora, tá? Muito do que a gente está vivendo agora. Beleza? Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Aqui, passando para a primeira fase. A Revolução Francesa, ela vai ser dividida em 4 fases, beleza? A primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte. Ela vai durar em torno de 2 anos, ok? Então, ela dura ali de 1789, antes da queda da Bastilha, ok? Porque você tem, a partir do juramento da Pela, os caras criando mecanismos para a elaboração da Constituição, e aí ela vai durar até 1791, quando a primeira Constituição francesa ela vai ser promulgada, tá bom? Então, o que a Assembleia Nacional Constituinte vai fazer? Ali, já na elaboração, eles já vão tomando algumas medidas importantes, como a abolição dos privilégios feudais. Então, abolindo os privilégios feudais, eu vou passar lá para o terceiro tópico. O que a gente vai ter? Igualdade de todos perante a lei. Direito à propriedade e resistência à opressão. Olha que doido isso. Olha que maneiro. Quando você vai abolir os privilégios feudais, você vai fazer o quê? Você vai transformar todos os franceses, os considerados cidadãos franceses, em iguais. Igualdade. Égalité. Ok? Aí o que você tem, então? Você tem direito à propriedade. Quem tinha direito à propriedade antes? Apenas aqueles que tinham privilégios. Sendo assim, né, você pode agora ter acesso à terra através da compra, porque você transforma a propriedade em propriedade privada. Privada no sentido de compra e venda, de comercialização. E antes, se um nobre, se um privilegiado, um nobre ou um membro do clero, ele visse que você cometeu algum tipo de erro, ele poderia te oprimir. Agora você pode resistir a essa opressão porque você é um igual. Tudo isso, todos esses tópicos, olha só, eles estão inseridos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é de fato isso, direitos do homem e do cidadão. Não é homem e mulher, não, é só homem. Tudo bem? Então, nós temos essa declaração que vai servir de base, inclusive, para, em 1948, a ONU aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que nós vamos falar isso lá no finalzinho do ano, na aula de Guerra Fria, tá? Com a criação da ONU, pós-Segunda Guerra. Beleza? Então aqui, a partir dessa declaração, você tem a transformação dentro da França de todos os homens sendo iguais perante a lei, e a lei vai ser a Constituição, de todos os homens, independente do estado social, terem direito à propriedade, e de todos os homens resistirem à opressão. Beleza? E aí você tem, inclusive, a transformação da propriedade em algo sagrado, como eu disse em Iluminismo, quando eu falei lá do Adam Smith. Beleza? E aí a gente tem a votação da primeira Constituição, em 1791. E essa Constituição vai prever, olha lá Montesquieu, divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tranquilos? Você tem o estabelecimento da liberdade comercial. Então, você tem aí o fim do absoluto, o fim do mercantilismo, tá? A divisão dos 3 poderes, você tem os poderes ali autônomos, como eu disse lá em Montesquieu, independentes e vigilantes uns dos outros, para garantir a estabilidade política do Estado. Aí, dos poderes que comandam o Estado. Você vai ter aí agora, né? Então, Montesquieu, estabelecimento de liberdade de comércio, Adam Smith, né, os próprios fisiocratas, liberdade de expressão. Olha o Voltaire aí. Você tem como um ser igual perante a lei e resistente à opressão, você pode se expressar de maneira devida. Então, você pode se expressar religiosamente, você tem liberdade de se expressar religiosamente, você tem liberdade de se expressar politicamente, beleza? E você tem liberdade de se expressar socialmente e politicamente, ou seja, você pode se expressar. Bacana? Isso é importante ressaltar também, trazendo para o plano atual do que nós estamos vivendo. Liberdade de expressão não te dá o direito de inventar mentiras sobre os outros, né? E assassinar a reputação dos outros, daqueles que você vê como inimigo, tá? Isso não é liberdade de expressão, não, e nem atentar contra a democracia. Voto censitário. Então, o voto aqui, ele vai ser medido de acordo com o quê? Primeiro, você tem que ser homem, então você já tira as mulheres do jogo. E você tem que ter uma renda estabelecida. Olha aí, Tiago e pessoal, a burguesia já trabalhando, né, para tomar de fato o poder e não permitir que camadas subalternas da população tenham o quê? Acesso à política. Então você vai censurar o voto de uma parcela considerável da população francesa. Beleza? E aí você tem a proteção à propriedade privada. Se você tem direito à propriedade, você agora transforma a propriedade em algo privado e tem proteção a essa propriedade. Então, quando a gente fala de direito à propriedade, transformação da propriedade privada e proteção à propriedade privada, a gente fala, por exemplo, da resistência à opressão. Se o Estado quiser tomar a sua propriedade de você, antigamente ele podia. Por você ser um inimigo do Estado, por exemplo. Agora ele não pode fazer isso, porque isso te pertence a algo sagrado. Tá bom? Dúvidas até aqui na primeira fase? Gente, bom dia. Não? Bom dia, professor. Nenhuma dúvida, não. Tem não? Nenhuma. Beleza, então vamos para a segunda fase, então, tá bom? Bom, a segunda fase é a monarquia constitucional, né? Que vai durar pouquíssimo tempo. Vai durar aqui de 1791, com a votação da Constituição, até 1792, quando o Luís XVI tenta retomar o poder e, ó, se ferra. Beleza? O que a gente tem, então? Com o estabelecimento da monarquia constitucional como regime de governo, nós temos a dissolução da Assembleia Constituinte. Ela não precisa ser usada. Eu cometi um erro aqui, ó. Só um minuto. Não tem assento a Assembleia. Perdão, viu? Então, o que a gente tem aqui? De novo aqui, ó. Cometi um erro de novo. Credo, que horrível. Perdão, viu? Então, o que a gente tem aqui? Eleição da Assembleia Legislativa. A Assembleia Constituinte, pessoal, ela serve para
constituir a Carta Constitucional. Elaborar. Depois que ela é elaborada, ela tem que ser dissolvida. E é assim que vai funcionar em lugares sérios, tá? Porque no Brasil tem uma coisinha específica que vai acontecer ali em 85, 88, que é absurdamente engraçado, para não dizer outra coisa. Então você tem a eleição, através do voto censitário, da Assembleia Legislativa, do parlamento francês. E esse parlamento vai ser composto por dois grandes grupos, que serão, olha aí, Thiago, que eu tinha falado mais cedo para você, dentro daquela sua dúvida, os girondinos, a alta burguesia, e os jacobinos, pequena e média burguesia, beleza? Ah, Bernardo, mas cadê os sans-culottes que você falou e tal? Os sans-culottes, eles estão censurados de votar porque eles não têm renda suficiente para participar do processo eleitoral. Beleza, galera? Aí, você tem a substituição, olha lá que interessante. Perdão. O que a gente tem aqui? O Luís XVI, ele vai tentar fugir. O que acontece? Um dos grandes representantes jacobinos, um cara chamado Jean-Baptiste Robespierre, o que ele vai fazer? Ele vai ser um grande crítico da monarquia, né? Ele não quer o Luís XVI no poder. Ele vai fazer da vida do Luís XVI um inferno. E aí, em determinado momento, ele consegue interceptar cartas do Luís XVI, beleza? Para o rei da Áustria. Mas, Bernardo, por que Áustria? Os austríacos falam alemão. Por que os caras vão começar com a Áustria? Porque a esposa de Luís XVI, uma mocinha muito bonita chamada Maria Antonieta, é herdeira do trono austríaco, tá? E aí, o que o Luís XVI e a Maria Antonieta fazem é enviar cartas proibidas, né, escondidas, para o rei da Áustria, pai da Maria Antonieta, para que ele consiga criar uma coligação de poderes, de monarquias, para invadirem a França e acabarem com o processo revolucionário, transformando a França de novo numa monarquia absolutista, devolvendo o poder absoluto a Luís XVI. Robespierre consegue interceptar essa carta. E o Robespierre, ele faz mais ou menos o que as mulheres de Valadares estão fazendo ultimamente no Twitter, fazendo exposed de homem escroto. O Robespierre, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai chegar na Assembleia Nacional e vai falar o seguinte: olha aqui, ó, eu tenho cartas. Ele vai fazer um exposed do Luís XVI, vai fazer aqui, ó, eu tenho uma carta, Maria Clara, já deu o kkk. Eu tenho uma carta desse cara mandando para a Áustria, eu interceptei, e ele quer, beleza, retomar o absolutismo. Ele quer matar os revolucionários, ele quer acabar com a França de novo. Luís XVI não vê, grande parte de sans-culottes, população a francesa ali, né, revolucionária, porque o estado de revolução ele se mantém, os caras invadem o palácio Exposer. Ah, tá, Exposer. Eles vão invadir o palácio, a sorte que o Luís XVI não estava no Palácio de Versalhes, né? E aí, cara, eles tentam destruir o cara. O Luís XVI, Exposé, entendi, Lucas. O Luís XVI, ele vai ser protegido pelos girondinos. Por que protegido pelos girondinos? Vocês vão perceber isso. Porque os girondinos, eles são conservadores, tá? Nós vamos falar isso daqui a pouco. E aí ele foge com a Maria Antonieta para a Áustria, tá? Só que ele foge, eu vou aumentar aqui o tamanho do PowerPoint, só para vocês verem um negócio. Olha aqui que interessante. Aqui nesse cantinho aqui, ó, olha só, isso aqui é a carruagem do Luís XVI. Ô, gente, é a mesma coisa de você assaltar uma loja famosa em Valadares e, como é que fala? E fugir de Lamborghini laranja. Ou numa Ferrari vermelha, né? Absurdamente vermelha. Não chama pouca atenção. Bobagem.
O cara foge na carruagem real, branca, vermelha, aveludada, né, luxuosa, e aí ele vai fugir para Viena. Sendo que Viena não fica na fronteira com a França e Paris não fica na fronteira com a Áustria. Né? Óbvio que ele vai ser pego. Então ele vai ser preso, tá? E vai chegar em Paris após a desastrada fuga. Assim, os jacobinos substituem a Assembleia Nacional, Assembleia Legislativa, perdão, em Convenção Nacional. E aí, os jacobinos no poder, porque eles estão com crédito, né? Estão poderosos aqui, porque pegaram a conspiração do Luís XVI, eles proclamam a Primeira República Francesa. Então, nós temos o fim da monarquia constitucional, da segunda fase, e o início da terceira fase. Em 22 de setembro de 1792, temos o início da Primeira República Francesa. A Primeira República Francesa, ela vai ser chamada de Convenção Nacional, que vai durar até 1795. Tá? Então, a gente tem um aumento da tensão entre deputados. Por que o aumento da tensão? E aí que eu quero explicar por que os girondinos protegeram o rei. Vocês estão conseguindo ver minha caneca aqui? Tá vendo essa canequinha? Tá vazia. Beleza. Essa é uma caneca de café. Beleza? Vocês estão vendo que ela é funda aqui, ó. Tem um tamanhozinho legal aqui, ó. Então cabe muito café. Beleza? Essa caneca, ela tava num pires. Eu não tô com o pires aqui não, mas ela tinha um pires que o pires quebrou. Então imagine que minha mão é o pires. Tudo bem? Olha só, o pires está aqui. A analogia que eu vou fazer é essa. Os girondinos, eles querem fazer uma revolução muito parecida com esse pires. Raso. Entendeu? Nada profundo. Eles querem fazer poucas mudanças. Olha só. É a gentry inglesa, da Revolução Inglesa. É o Cromwell. Lembra dos levelers e dos diggers que queriam aprofundar a revolução? Esses são os girondinos aqui. Eles não querem aprofundamento da revolução. Eles querem mudanças. Para quem? Para eles. Eles não querem mudanças para o restante da população. Os jacobinos não. Os jacobinos, vocês estão conseguindo ver o fundo da caneca? Mais difícil de ver, não é? Olha lá. Então, os jacobinos são isso aqui, ó. Eles querem uma revolução mais profunda. Eles querem que toda a população francesa seja beneficiada pela Revolução Francesa. Entenderam? E é aí que nós temos aquela história do nascimento da direita e da esquerda dentro do espectro político. Porque na Assembleia, na Convenção, na Assembleia Legislativa, você tem girondinos, alta burguesia, sentando à direita, tá? À direita do parlamento. Enquanto aqueles que se viam politicamente diferentes dos girondinos ficam à esquerda, são os jacobinos. E aí é por isso que nós pensamos hoje em... É óbvio que isso vai evoluir, vai mudar no século XIX, no XX e tal, mas aí nós temos aquela ideia básica de que direita é conservadora e esquerda é progressista. Então a direita, por causa dos girondinos que querem conservar alguns privilégios, né, da monarquia constitucional, que querem uma maior participação política apenas para eles, manutenção de voto censitário, por exemplo, eles organizando a política francesa, comandando a política francesa em detrimento de camadas subalternas. Então eles querem a conservação do status quo, ou seja, os ricos comandam a política. Por isso eles ficam à direita, conservadores. E a esquerda? A esquerda tem qual ideia? A ideia de uma maior participação política, de uma maior alteração do processo político, de um processo revolucionário grandioso, de participação ampla. Então eles sentam à esquerda. E tem aqueles que são indecisos, ficam em cima do muro. Ora quer conservar, ora quer progredir. Então eles são os indecisos.
Então eles são o centro. Eles ficam no centro do parlamento. Tranquilos? Gente, isso é base. Não é que funciona assim hoje, não, tá? Já houve ali, você tem uma maneira muito mais fácil de entender isso através do quadrante político-econômico, né? Que aí você tem pessoas, por exemplo, que são socialmente de esquerda, economicamente de direita, então você tem ali uma centro-esquerda, uma centro-direita, né? Então é diferente, beleza? Mas a gente fala sobre isso mais para frente, tá bom? E aí, o Robespierre consegue, então, executar, em janeiro de 1793, Luís XVI e Maria Antonieta. Acusados de traição, eles são guilhotinados, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Nessa gravura, na qual o Robespierre segura a cabeça do Luís XVI. Tá bom? Bom, os girondinos, eles saem do parlamento por conta disso, eles não queriam esse aprofundamento revolucionário. Os jacobinos tomam a convenção, mas eles prendem os líderes girondinos, justamente para não tentarem nenhum tipo de contra-ataque, né, aos jacobinos. E aí, os jacobinos criarão o chamado Comitê de Salvação Pública. O que é o Comitê de Salvação Pública? Ele é responsável pela manutenção do Estado Revolucionário. Então, a França está sob Estado Revolucionário. A Revolução não acabou. Ela se mantém, ela é perpétua. E o Comitê de Salvação Pública, ele é o responsável por manter este Estado Revolucionário. Quem vai liderar? Danton, o melhor amigo de Robespierre. Guardem isso. Beleza? O Robespierre, ele vai, além de comandar a convenção, ele comandará o Tribunal Revolucionário. Como é que vai funcionar isso aqui? Simples. O Comitê de Salvação Pública, ele persegue opositores da Revolução. E o Tribunal Revolucionário, além de perseguir, junto com o Comitê de Salvação Pública, ele interroga e julga opositores. Beleza? Além disso, eles vão criar uma nova Constituição. Então já temos a segunda Constituição francesa. Se a gente fica triste porque nós temos 7, vocês não fiquem tristes não, porque no século XIX a França já vai ter 14 constituições. Beleza? Fica triste não. E dentro dessa nova Constituição, dessa segunda Constituição francesa, nós temos um incremento do sufrágio universal masculino. Então eles ampliam, né, o leque de votação. Mulheres não votam, mas homens, todos os homens, independente de sua classe social, podem votar. Belezinha? Aí, temos agora a fase mais sangrenta, que é o início do período do terror, da qual Robespierre toma frente. Então, todos aqueles acusados pelo Tribunal Revolucionário comandado pelo Robespierre, que é esse camarada aí, todos serão executados. Ah, você é contra-revolucionário, guilhotina. Ah, você é contra-revolucionário, guilhotina. O que você está olhando torto para mim? Não gosta da revolução? Guilhotina. O que foi? Você é atleticano? Guilhotina. Você é corintiano? Guilhotina. Beleza? E aí, você tem esse processo, beleza? Em que todos aqueles, guardem isso, todos os que são vistos como contra-revolucionários perdem a cabeça na guilhotina. Beleza? Além disso, Robespierre cria a lei do preço máximo. Para evitar, né, hiperinflação dos produtos, ele cria o preço máximo. Então, vamos supor. Deixa eu ver quem está aqui. Brenda, estou vendo a fotinha da Brenda aqui. A Brenda quer comprar maçã porque ela é fitness. Então, ela quer comprar maçã para banana, mamão e aveia para poder fazer o shake dela de manhã. Aí, o que acontece? A maçã está com preço absurdo, o mamão, a banana, a aveia estão com preços absurdos e ela não consegue comprar. Tá tudo inflacionado. Aí, eu, Robespierre, vou lá e falo assim, agora tudo tem um preço máximo.
Então, como é que vai funcionar isso? A maçã custa R$ 5 o quilo. A banana e o mamão, R$ 4 e R$ 3 o quilo, respectivamente. E a aveia, R$ 6. Então, esse é o preço máximo que pode ser vendido esses produtos na França. Se você comprar, tá? Deixa eu ver outra pessoa que está aqui para usar de exemplo. Se você comprar, por exemplo, na vendinha da Amanda, né, na Amanda Barreto, você vai comprar na vendinha da Amanda e ela está vendendo esses produtos com preço maior do que o preço estipulado, máximo estipulado, guilhotina para Amanda. Porque ela é vista como uma contra-revolucionária. Todo mundo entendeu? Ela é contrária à revolução. Porque ela está desrespeitando a lei do preço máximo. Além disso, os salários também são tabelados de acordo com o preço dos produtos para que todo mundo consiga comprar o que necessita. Beleza? Aí eles também instituem o ensino primário gratuito. Tá? Então, todos os franceses, todos os homens franceses têm, né, gratuidade no ensino primário. Não precisa pagar. Tá? Eles terão acesso ao ensino primário através da gratuidade do ensino. Beleza? Abolição da escravidão nas colônias. Primeiro, eles são anti-escravocratas. E segundo, e mais importante, eles querem mercado consumidor para os produtos franceses. Eles querem estabilizar a política para começar a produzir mercadorias, produtos, né, agrícolas e vender, e produtos manufaturados também, e vender para as colônias. Se tem muito escravo, não vai vender para ninguém. Então, eles querem abolir a escravidão para que haja mercado consumidor. Beleza? E confisco de bens da igreja e de nobres emigrados. Nobres e clérigos que fugiram durante o Grande Medo, durante o primeiro período revolucionário ali, o que eles vão fazer? Vão fugir, deixar suas propriedades para trás, as propriedades vão ficar ali abandonadas, e aí os jacobinos vão confiscar estes bens, né, para eles, não para eles, mas para a França, beleza? Na tentativa de fazer uma reforma agrária. Tentativa de fazer uma reforma agrária. Amém? Ocorre, galera, que o Robespierre, ele é um maluco, um completo doido, e essa loucura do Robespierre, eu não vou chamar o cara de louco e doido, porque aí você minimiza, né? Já que o cara, se a gente chama ele de doido, ele fica inimputável, né? Então, ele, por exemplo, o cara, ele é um psicopata, mas a gente chama ele de doido. Ah, ele fez isso porque ele é doido. Não, ele é um criminoso, um genocida. Essa palavra não existe nessa época, mas é isso que a gente pode falar, tá? Só um minuto. O que o Robespierre faz? Como ele vai matando a torta direita, né? Olhou atravessado para ele, tá mandando matar. Não, Dara, não. Mulher não tem direito ao estudo. A mulher não é vista como cidadã. Ela é cidadã de segunda categoria, tá? Ela serve, assim como em grande parte da sociedade ocidental, desde a Grécia Antiga, Dara, a mulher, ela serve para reproduzir, né? Para procriar e para cuidar da prole, né? Ela não serve para cuidar da casa ali, ela não serve para... Não é vista. É óbvio que nós teremos alguns movimentos dentro da França, movimentos de participação política das mulheres, mas eles serão coibidos. Coibidos que eu falo é perder a cabeça mesmo. Eles vão guilhotinar mulheres por causa disso, tá? E aí, essa loucura, né, do Robespierre, essa maluquice de matar todo mundo, ele cria cisões dentro da convenção. E aí alguns radicais, né, alguns membros, né, dois ali, que são radicais indulgentes, né, que é o Hébert e o Danton, eles se virarão contra Robespierre. Indulgente significa cara que ele quer perdoar, ele quer desculpar, é um cara que ele quer ser mais leve dentro do processo revolucionário. Tratar o processo revolucionário de maneira mais leve. Como assim, Bernardo? Sem matar tanta gente. O Danton simplesmente vai chegar pro Robespierre e falar assim, mano, se você continuar matando a galera que você tá matando, vai sobrar nós dois. Espera aí. Você tá contra mim, Danton? Então você vai morrer também.
e ele perde a cabeça. O melhor amigo do Robespierre é visto como um contra-revolucionário pelo Robespierre e vai ser guilhotinado, perdão. Ele vai ser guilhotinado. A mesma coisa o Hébert. O Hébert, ele é mais radical, ele quer matar o Robespierre, só que o Robespierre, ele descobre e ordena a execução de ambos. Sendo assim, dentro do grupo dos jacobinos, dos próprios jacobinos, o Robespierre perde apoio, perde prestígio, né? Ele não se limita a guilhotinar pessoas, por exemplo, do grupo dos girondinos, da nobreza, tá? Ele vai perseguir pessoas pobres, pessoas simples. Então ele perde apoio popular frente à quantidade de execuções que ele vai ter, que ele vai criar, né, executar. E aí, além disso, né, com toda essa instabilidade interna, né, você não tem uma organização política decente para poder tentar conter ameaças a invasões estrangeiras. Prússia, Áustria, em menor grau a Inglaterra, eles querem o quê? Querem invadir a França para não permitir que o processo revolucionário francês, que está ali durando já 6 anos, né? Porque até 1700, nós estamos falando de 1794, 1795, 5, 6 anos, eles não querem que esse processo revolucionário avance pelas fronteiras da França, né? E se encaminhe para dentro dos seus territórios. Então eles tentam invadir a França para acabar com a Revolução Francesa na fonte, né? E aí nós temos o exército francês contendo esses avanços dessas potências europeias tentando invadir, e um general ali, ele não é um grande general ainda, ele começa a se destacar, principalmente na frente espanhola, né? Ali na contenção às invasões estrangeiras. Eu não vou nem falar o nome dele, porque vocês já sabem quem que é, nós vamos falar dele mais para frente. Em 1795, nós temos a reação termidoriana, tá? Em que a burguesia conservadora, já cansada ali dos jacobinos no poder, eles vão reagir, né? Termidoriana por causa do termidor, porque uma das coisas que os jacobinos criam na República Francesa é o calendário revolucionário. Então eles colocam 1789 como o ano 1 do calendário francês, que é o ano da Revolução, né? O 14 de julho é o dia 1. E aí você tem termidor, é o mês de julho, que é o mês do que eles falam, junho para julho, que é o mês que eles falam que termina, né, ali do calendário, termina o calendário francês, termidor, e aí você tem um início novamente do calendário. Então a reação termidoriana, a burguesia conservadora, ou seja, girondinos, eles assumem o poder, prendendo o Robespierre e guilhotinando o Robespierre. Robespierre é executado na guilhotina. Assim como ele guilhotinou muita gente, ele também vai morrer dessa forma. Beleza? Então, quando eles assumem o poder, você tem a reativação do projeto político dos girondinos, da alta burguesia. Eles acabam com a Constituição jacobina, elaboram uma nova Constituição e o poder executivo ele passa a ser exercido por um diretório. Então, são 5 membros do parlamento, que agora é dominado pelos girondinos, que farão parte do poder executivo. Tá? Então, este diretório, ele é a quarta e última fase da Revolução Francesa. Alguma dúvida, queridos, até aqui, por gentileza? Respondam aí, por favor. Nenhuma? Ainda não. Ainda não? Beleza. Então tá. Então vamos dar continuidade. Ninguém perguntou mais nada não, né? Foi só a Dara no chat que eu não vi. Isso mesmo, só a Dara que perguntou. Então vamos voltar aqui para a nossa quarta fase, que é o diretório. Vai durar ali em torno de 4 anos, de 1795 a 1799, quando termina de fato a Revolução. Então nós temos uma Revolução que dura
em torno de 10 anos, tá, pessoal? É muito tempo de instabilidade política, beleza? Muito tempo de instabilidade política. Bom, o que é o diretório? Como eu disse, composto por 5 membros, escolhidos pelo legislativo. Então, são 5 girondinos escolhidos por um legislativo dominado por girondinos. Beleza? A França, ela passa por uma grave crise econômica e política. Pô, eu acabei de falar. São 10 anos, não 10 ainda, nós estamos falando de 1795, né? São 6 anos aí de instabilidade política e econômica. Né? Não há Estado que se sustente. Beleza? Então nós temos ali preços altos, né? Produtos extremamente inflacionados, tá? Falta de apoio à população. Por quê? Porque os girondinos, com o projeto político da alta burguesia, dentro da nova Constituição que eles vão elaborar, o que eles vão fazer? Censurar o voto novamente. Então, o que eles fazem? As camadas subalternas serão censuradas de votar, serão retiradas do processo político. Com a retirada deles do processo político, eu sempre falo isso, quando você experimenta uma determinada liberdade, você não vai querer menos do que isso, então você vai se revoltar, você vai gerar incerteza, você vai gerar instabilidade também, né? Porque as camadas subalternas já participaram, querem continuar participando. E aí, sem participação de todos, você tem um ambiente extremamente nocivo, as camadas subalternas extremamente corrupto a quem domina o poder. Então você tem falta de apoio da população, preços altos, denúncias de corrupção, muita corrupção, e tentativas de continuidade, de tentativas de invasão do território francês. Beleza? Internamente, as camadas subalternas tentam se organizar através da conjuração dos iguais, ali em 1795, 1796, em que o Graco Babin, ele é o líder desse movimento, em que eles defendiam o fim da propriedade privada. Ele era um jacobino muito mais radical. Ele não é nem adepto da propriedade, para vocês terem uma ideia. Óbvio que o movimento será reprimido violentamente, eles serão presos e guilhotinados, né? Esse camarada que está aí na gravura aí, o Graco, né? O Graco Babin, ele também será guilhotinado. Tudo bem? E aí, nós temos, em 1799, uma segunda coligação de países que tentará invadir a França. Agora a Inglaterra entra mais pesada na coligação, junto com Áustria, Rússia, beleza? E o Império Turco-Otomano, beleza? O que acontece então? Agora, em 1799, nós temos um jovem general, aquele jovem general que era apenas um jovem general. Esse cara agora é um jovem puta fucking general da França. Que esse cara é o Napoleão Bonaparte. Beleza? O Napoleão consegue conter o avanço dessa segunda coligação, né? Ele organiza o exército francês de forma a conter o avanço dessa segunda coligação, e aí ele passa a ter apoio burguês. Quando eu falo burguês, eu estou falando de parcelas de girondinos, parcela ali dos girondinos, né, antidiretório, e majoritariamente dos jacobinos. Até porque o pai de Napoleão era um jacobino no período revolucionário, inicialmente, lá no início da Revolução. Beleza? E o exército, né, que está ali revigorado, lutando pela França, né, comandado por um cara extremamente inteligente, né, motivador, ele também vai ter o apoio do exército. E aí, com o apoio de parcela da burguesia, uma boa parcela da burguesia e do exército, o Napoleão executa o golpe 18 de Brumário. Brumário é o mês da bruma, em que bruma é uma espécie de neblina que fica nos campos, isso ocorre muito na França no mês de novembro, que é quando está se aproximando o inverno no hemisfério norte. 18 de Brumário é mais ou menos ali o dia 10, 11 de novembro de 1799. O golpe 18 de Brumário, executado pelo Napoleão,
é um golpe na qual o diretório ele é derrubado, e aí nós temos o fim da Revolução Francesa e o início do que a gente vai denominar Era Napoleônica. Beleza? O que a Revolução Francesa nos trouxe? Né? Qual é a nova França que ela vai trazer para a gente? Fim dos resquícios feudais, a perda de privilégios da nobreza, os laços de servidão, né, dos camponeses sendo ali desenlaçados, né, sendo finalizados. O estágio feudal da qual a França passava, ele é alterado para um estágio capitalista. A França entra no mundo capitalista. A burguesia chega, de fato, ao poder, né? Nós temos igualdade fiscal para as classes, então nós não temos mais privilégios de classes dentro da França. Temos, mas fiscal não, beleza? Os efeitos da Revolução vão se espalhar pela Europa e por outros continentes, né? A Revolução Francesa ela será ecoada por toda a Europa e pela América, por exemplo, né? Com a descolonização da América Espanhola, movimentos revolucionários aqui no Brasil, própria consolidação da ordem burguesa, que vai ser um dos nossos conteúdos posteriormente, que é as revoluções liberais do século XIX. E a gente tem o início da Idade Contemporânea, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, da qual a gente vive até hoje. Tá bom? Quantas horas, por gentileza, querido? São 9h44. Bom, eu vou dar continuidade. Então, nós vamos aqui para a Era Napoleônica. Eu não sei se vai ser possível. Olha que delícia esse homem, gente. Eu não sei se vai ser possível falar de tudo. Se for, vai ser maravilhoso, né? A gente falar de tudo. Mas vamos tentar aqui. Temos alguma dúvida até agora, por favor? Não? Não temos? Então vamos dar continuidade. Vamos falar daquele homem no cavalo ali, o cavalo branco de Napoleão, tá? E vamos falar desse cara aqui. Eu tenho mais 8 slides. 7, porque esse aqui só tem a capa mesmo. Vamos lá. Consulado é o primeiro momento, tá, da Era Napoleônica. O que é o consulado? Isso aqui é muito massa, porque ele se parece muito com o triunvirato romano, que eu expliquei para vocês lá atrás. O poder ele vai ser dividido entre 3 generais. Óbvio que o mais destacado de todos é Napoleão Bonaparte. Ele é o general fucking pica das galáxias. Beleza? O mandato do consulado ele é de 5 anos. Tá? Podendo ser renovado por mais 5 anos. Beleza? Aí, Napoleão, insatisfeito em ter que dividir o poder com mais 2 generais, em 1802, ele vai convocar um plebiscito. Esse plebiscito, ele vai chegar para os franceses e falar assim: povo da França, eu estou fazendo um trabalho bacana, nós aqui, tudo, mas eu gostaria de fazer mais. Vocês gostariam de me colocar como cônsul vitalício e unitário? Os franceses, oui, aceitamos. Né? A gente gosta de você, você é maravilhoso, né não? Então, vamos te colocar como cônsul vitalício e unitário. E ele faz isso com os apoios dos outros, com o apoio dos outros 2 generais. Até porque ele é, como eu disse, o fucking pica das galáxias dos generais da França. Né? E é um cara extremamente carismático, né? Com poder de persuasão e uma habilidade política absurdamente grande. Né? Não confundam carisma com sorrisinhos, tá? Carisma é poder de convencimento. Tudo bem? Hitler era carismático, Stalin era carismático. Né? Enfim, o que a gente tem aqui, então, é Napoleão se tornando cônsul vitalício. Tá? Então, até a morte dele, ele vai ser cônsul a partir de 1802. Beleza. Então, temos a partir de agora, né? Não a partir de agora, a partir de 1799, com o início do consulado, mas, em grande medida, a coisa começa a acelerar a partir de 1802. Nós temos, então, um período de desenvolvimento francês, em que a França, o Estado francês, começa a investir em manufaturas,
Deixou o Estado feudal, lembre-se disso. Passa para o estágio capitalista. Então, investimento em manufaturas. O Estado francês vai intervir drasticamente no próprio Estado. Como? Investindo em obras públicas, gerando desenvolvimento e emprego. Porque você coloca as pessoas para trabalhar. Ah, o Estado está investindo, então precisa de gente para trabalhar. Construção de estradas, fábricas, portos, né? Essas coisas para escoar a produção, facilitar a produção francesa, produção manufatureira francesa, beleza? Criação do Banco da França, que é uma espécie de banco central, né, para organizar, centralizar a arrecadação de impostos da França, né? Então a coisa ela fica mais organizada dentro de um processo de centralização fiscal. Aí ele cria uma nova moeda, o franco francês. Por que ele faz isso? Para que criar uma nova moeda? Simples. Napoleão, ele quer desatrelar o desenvolvimento francês a países estrangeiros. Entenderam? Como assim, Bernardo? Simples. Qual é a maior potência econômica no século XIX? 18, 19. Inglaterra. Então, se a Inglaterra é a maior potência econômica, a sua moeda é a mais valiosa. É a qual ela é utilizada para fazer comércio, assim como o dólar é utilizado hoje. É uma moeda mundial. Então, o que acontece? Ela é moeda utilizada de lastro. Então, Napoleão ele quer desvincular o desenvolvimento francês da libra esterlina, da Inglaterra. Bacana? Então, ele cria sua própria moeda. Então, ele cria uma moeda forte, chamada de franco francês. Bacana? Aí, em 1801, dentro do consulado ainda 3 cônsules, ele cria a concordata. O que é a concordata? É um acordo com a Igreja Católica, no qual a Igreja Católica volta para a França, tá? Ela passa a ser a religião oficial do Estado francês, mas dentro de um contexto de liberdade religiosa. Todo mundo pode professar a sua fé, mas a igreja ela vai ser oficial. Além disso, a igreja não será mais responsável pela educação dos franceses. E o Napoleão cria um negócio chamado, uma escola chamada liceu. E o que são os liceus? São escolas laicas, comandadas pelo Estado napoleônico, em que e aí é uma demanda jacobina, lembrem-se lá atrás, o ensino primário é obrigatório. Então ele atende girondinos, igreja, jacobinos, olha ele fazendo a aglutinação de todo mundo aí. Então ele é muito hábil politicamente. Então ele cria os liceus para ensinar os franceses a ler e escrever. Aí você pensa, Bernardo, mas a educação transforma uma sociedade em pessoas de conhecimento que vão lutar pela sua liberdade. Ele não está tirando a liberdade de ninguém. E um detalhe, dentro desse contexto de criação de escolas comandadas pelo Estado, o que ele vai fazer? Transformar os franceses em pessoas prontas a lutar por quem? Pelo seu grande líder, Napoleão Bonaparte. Entenderam isso? Então, o que vai ser ensinado é exatamente o pensamento napoleônico. Você tem a criação do Código Civil Napoleônico, que é uma espécie de código de posturas, uma espécie de constituição, tá? Da qual você vai pegar, vai ser um conjunto de leis mesmo, assim, em que você vai ter, esse Código Civil é tão importante, que ele, junto com a Lei das 12 Tábuas, que é a base do direito romano, ele vai ser a nossa base, vai ser a base do direito atual, do direito moderno, né? Então, o Código Civil, ele é a base do direito civil, por exemplo. Então, é ele que vai garantir igualdade perante a lei ao Estado, ele que vai garantir a proteção à propriedade privada, né? Então, ele garante de fato mesmo, tá bom? A questão do voto, no voto censitário, aqui o voto vai ser censitário, apesar de nós não termos voto aqui, nós vamos ter um em 1804, mas depois ele vai acabar, beleza? E aí você tem, então, o Código Civil Napoleônico funcionando a partir de agora, se tornando, inclusive, uma base do nosso direito. Beleza? E aí, em 1804,
o Napoleão ele vai executar, vai promover um novo plebiscito. Neste plebiscito, ele pergunta aos franceses se os franceses querem ele como imperador. Os franceses estão felizes, a França está se desenvolvendo, se tornando novamente uma potência, por que não colocar Napoleão como imperador? Napoleão, então, é escolhido pelo povo francês imperador da França. Napoleão se proclama Napoleão I. Dentro da Catedral de Notre-Dame, ele é coroado, ele se autocoroa imperador. O Papa vai até Paris para coroá-lo, e no momento em que ele está ajoelhado, esperando a coroa, ele se levanta, se coloca na mesma altura do Papa, coloca a mão na coroa e ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça. Tipo Carlos Magno, tá? Lá no século IX. Por que ele faz isso? Qual é o simbolismo disso? Igreja, você só está aqui porque eu quero. Beleza? Você, Papa, é tão importante quanto eu. Eu sou Napoleão I, Napoleão Bonaparte, agora Napoleão I. A partir deste momento, Napoleão cria uma forte burocracia estatal. Essa forte burocracia estatal ela será executada principalmente por membros da nobreza e da alta burguesia. Beleza? Ele vai fortalecer o exército francês. E a partir do fortalecimento do exército francês, quando eu falo fortalecimento do exército, ele vai fortalecer a marinha, vai fortalecer o exército, mas principalmente o exército de infantaria, o de terra, tá? E aí, a partir do momento em que ele fortalece o exército francês, ele inicia o seu projeto expansionista, o seu projeto imperialista. Napoleão Bonaparte, tá? Expande o território francês através de anexação de territórios vizinhos, como vocês podem ver pelo mapa, e vai ficar muito mais claro, em vez de eu mostrar para vocês aqui, vocês verem depois em casa. Só tem um país que Napoleão não consegue dominar, que é o país que está na Europa, mas ele não está conectado ao continente europeu. Este país é a Inglaterra, que além de não estar conectado territorialmente ao continente, ele é uma ilha, ele é a maior potência econômica e militar do mundo neste momento. Então Napoleão tem uma puta ideia, que é definhar a economia francesa. O que foi, Lucas? Rússia? E a Prússia? Peraí. E a Rússia o quê? O que tem a Rússia? Ele conseguiu... Calma, peraí só. Dá spoiler, não. O que vai acontecer aqui? 1806, ele tem a ideia de... como ele não consegue invadir, né, a Inglaterra, porque ela tem a marinha mais poderosa do mundo, então ele tem a ideia de bloquear a Inglaterra economicamente, para definhar a sua economia. Ele cria o bloqueio continental, em que os países europeus estão proibidos de manter comércio ou qualquer tipo de relação comercial, política com a Inglaterra. Caso algum país europeu desobedeça, desrespeite o bloqueio imposto por Napoleão, este país pode ser invadido pelo exército francês, que é o exército mais assustador do continente. Só que nós temos um problema aí. Vamos voltar em 1703, início do século XVIII. A Inglaterra ela vai assinar um tratado com um pequeno país aqui, este país chamado Portugal, um tratado chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Este tratado vai trazer muitos benefícios para a Inglaterra e muitos malefícios para Portugal. E para equilibrar as suas contas, malefícios econômicos e políticos. Para Portugal equilibrar suas contas, ela vai pegar dinheiro emprestado e ela vai pegar com a nação mais poderosa economicamente, que se chama Inglaterra, a qual ela deve. Quando Napoleão decreta o bloqueio, o que vai acontecer? Portugal não pode comercializar com a Inglaterra, tem dívidas com a Inglaterra, e a Inglaterra não quer nem saber, eu quero receber. Então Portugal é simplesmente ameaçado
pela França napoleônica e pela Inglaterra. Olha, ou você comercializa comigo, diz a Inglaterra, ou eu vou bombardear Lisboa. Cara, eu não posso comercializar com você, porque senão o Napoleão vai invadir meu território. Olha, o exército de Napoleão é forte? É. Você já ouviu falar dele. Mas você já viu o que minha marinha, né, a marinha inglesa é capaz de fazer. Então, você decide. Endividado, com medo, Portugal, então, vai fazer o quê? Colocar um plano, né, de fuga. Eles rompem o bloqueio continental em 1807. Em 1809, perdão, Napoleão invade a Rússia, porque a Rússia também rompe o bloqueio continental. Então, nós temos Portugal e Rússia rompendo o bloqueio continental. Napoleão pede ao seu irmão, ordena o seu irmão, José Bonaparte, que está na Espanha, porque a Espanha já está dominada, ele ordena as tropas francesas que estão na Espanha a invadirem Portugal, enquanto ele cuida da Rússia. Então, a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo de Napoleão. Portugal é dominado pela França. Mas Napoleão, em 1812, é derrotado na Rússia. Ele leva em torno de 600 mil homens, ou seja, 2 vezes a população de Valadares, tá? E ele volta com em torno de 100 mil homens. 1/3 da população de Valadares. Derrotado pelo frio, né? Derrotado pela tática de terra arrasada dos russos. Napoleão, então, volta para a França com pouquíssimos homens, com um exército enfraquecido, e uma coligação antifrancesa de Inglaterra, Áustria e Prússia invade a França. Napoleão é preso e exilado na ilha de Elba, que fica ali na Córcega, próximo à França. Tudo bem? Olha só, já são... Deixa eu ver. 10 horas. Eu preciso sair porque a Raquel já vai começar a aula dela. Falta pouco, 3 slides, mas eu não posso prosseguir. Tá bom? Na semana que vem, eu vou deixar os slides já prontos. Na semana que vem, a gente continua explicando aqui o fim da Era Napoleônica e a gente já entra em Revolução Industrial. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção de todos. Né? Boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Fala, Bernardo, beleza? Tá ouvindo aí? Tô terminando, acabei de acabar. Faltou um pouquinho, né, cara? É porque vai começar lá. Não, tranquilo, já falei para eles. Ô, galera, entra lá. Essa aula saiu da minha agenda, por isso que eu não mandei no aviso de ontem. A Raquel entra agora, então, por favor, entrem. O tema já está na proposta. Bernardo, muito obrigado. Valeu, e a gente continua. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.